E aí, tranquilidade, meu aluno querido? Guerreiro, guerreira, estamos aí na batalha, quase vencendo, estamos quase vencendo todos os desafios. Veja só, vamos continuar estudando ortografia, já vamos ao que importa e já vamos ao que interessa, para que você consiga terminar de ver essa matéria, que é uma matéria importante, uma matéria interessante também, por que não dizer uma matéria fácil? Eu acho uma matéria fácil e eu acho que ela só tem a acrescentar dos seus estudos aí relativos à língua portuguesa, a preparação para o concurso público. Lembre-se de que todo esse esforço, tudo isso que você está fazendo agora, vai valer a pena, tá? Vai valer a pena. Quando nós pensamos nessa preparação, eu sempre costumo dizer a frase famosa que a minha mãe me falava: não procure chifre em cabeça de cavalo. Você só precisa estudar de maneira regrada e conseguir se manter ali, ó, no propósito. Concurso só passa quem faz. Só quem faz, só quem presta concurso consegue passar. Essa aí é a grande ideia, beleza? Vamos entender aqui como desenvolver o resto desse raciocínio? Emprego de algumas letras, tá? Emprego da letra G, emprego da letra J. Quando é que nós vamos utilizar? Então, o problema é que elas apresentam o mesmo som, né? E costumam causar esses problemas de ortografia. Vamos facilitar. A letra G só apresenta som de J diante da letra E e da letra I. Por exemplo, gesso, gelo, agitar, agitador, agir e gíria. Porque senão, se fosse assim, ó, seria ga, go, entendeu? E gu, se não for daí uma forma que fique muda, né? Tipo, se não soa como um G, né? Olha só, como nós vamos utilizar a letra G? Vamos escrever com G algumas palavras terminadas em agem, igem e ugem. Garagem, vertigem, rabugem, ferrugem e fuligem. Existem algumas exceções aqui. Palavra pagem, tá? Lambugem, que significa doce ou gorjeta. As pessoas falam costumeiramente lambuja, mas é lambugem. É lambugem que se fala. Lagem, tá? Que é uma pedra da sepultura. Aí, professor, mas não tem o lance ali do viagem? Calma, vai dar tempo de analisar isso aí, tá? Tem uma diferença entre o substantivo e o verbo. O substantivo, viagem, eles farão uma viagem, é com G. Tomara que eles viajem, é do verbo viajar, então é com J. Vamos lá, continuando. As palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e ugio. Por exemplo, contágio, régio, prodígio, relógio e refúgio. Essas palavras escreveremos com G. Depois, palavras derivadas de outras que já possuem a letra G. Veja, viagem, viajeiro. Ferrugem, ferrugento, é a derivação da palavra. Vertigem, vertiginoso. Regime, regimental. Selvagem, selvageria. Regional, regionalismo, tá? Essa aí é outra forma de grafar, tá? Grafar corretamente essas palavras aqui com G. Em geral, após a letra R, você vai empregar a letra G. Por exemplo, aspergir, divergir, submergir, ó, RG, RG, imergir. Lembra lá do RG que você vai lembrar que escreve com G e não com J. Algumas palavras de origem latina. Agir, gente, proteger, surgir, gengiva, gesto, etc. De origem árabe, tá? Álgebra, algema, ginete, girafa ou giz. As palavras na língua portuguesa que começam em AL, em sua grande, vamos pensar nos grandes destaques, né? A maioria dessas palavras são derivadas do árabe. Porque no árabe, o artigo é AL, né? Então você pega a álgebra, você tem algebra, ou vamos pensar aqui, azeitona, né? Al-Seitum, veio dali. Pegue nomes como Al Jazeera, Al Qaeda, esse Al que está na frente é o artigo na língua árabe.
ok? Então é por isso, é derivado do árabe. Veja outro caso. De origem francesa, estrangeiro, agiotagem, tá? Isso é muito francês, né? Tipo agiotage, você percebe o francês aqui. Geleia, sargento, tá? Escrito com G. De origem italiana, gelosia, tá? Gelosia nesse caso, ágio, tá? Etc. Do castelhano, gitano, por exemplo, que em espanhol falaria, né, seria gitano, aqui é gitano. E do inglês, gin, que em inglês o correto seria Jim. Não Jim, né, mas Jim. Olha só, e agora com J, vamos escrever o quê? Verbos terminados em jar ou gear e suas formas conjugadas. Por exemplo, gorjear, gorjeia, as aves que aqui gorjeiam, tá? Gorjeiam, gorjearão. Viajar, viajei, viaje, viajemos, viajante, tá? Percebeu? Essas formas aqui, ó, você escreve com J. Professor, não pode ser com G, não, porque é viagante. Ia mudar aqui, ia ficar errada a palavra, na verdade. Cuidado para não confundir com aquele caso que eu mencionei. Viagem, substantivo, e o viagem do verbo viajar. O viagem do verbo viajar não vai ser com J. Aliás, não vai ser com G, ele vai ser com J. Então, como é a maneira correta? Tá? Viagem, tomara que eles viajem. Olha só, ele fez uma bela viagem. Aqui é o quê? Substantivo. Tomara que eles viajem amanhã. Aqui é o verbo. Então, aqui nós escrevemos com a letra J. Ficou claro? Simples, né? Bem fácil de entender. Vamos adiante. Se nós tivermos palavras derivadas de outras palavras terminadas em já. Granja, por exemplo, granjeiro. Opa, olha aqui ó, uma derivação conhecida. Granjear. Loja, lojista, lojinha, com J. Laranja, laranjal, laranjeira. Lisonja, tá? Lisonjeiro, lisonjeador. Sarja, sarjeta. Perfeito? Você tem que, então, entender o seguinte, nós estamos trabalhando com uma noção de derivação. Tá? A derivação de algumas palavras pode criar a necessidade de continuar com essas letras. Professor, nessa parte você vai ficar mais lendo? Na verdade é porque é a ortografia, você tem que enxergar como a palavra está escrita. E aí eu te passo a regra, você olha como a palavra está escrita e memoriza isso. Tá ok? Vamos adiante aqui, olha só. Depois, palavras cognatas, né, que possuem a raiz comum, você ainda vai escrever com o J. Por exemplo, laje, e derivamos lagência, ó, tá na raiz. Lagedo, tá na raiz, tem que escrever com J. Nojo, nojento, nojeira, é com J, porque é derivado da palavra nojo. A palavra jeito é escrita com J, e não tem jeito, né? Olha só, jeito, jeitoso, ajeitar, desajeitado. Tem que grafar com a letra J. Vamos pegar aqui outras palavras, tá? Conjetura, que pode-se dizer conjectura também, ejetar, injeção, interjeição, objeção, objeto, objetivo, projeção, projeto, rejeição, sujeitar. Estou fazendo a voz aqui da narradora do Discovery Channel. Sujeito, trajeto, trajetória, trejeito. Ai, só que maravilha! Tudo com J, hein? Algumas palavras de origem ameríndia. O que é ameríndia? Dos índios da América, né? Geralmente do Tupi-Guarani ou africana. Canjerê, canjica, genipapo, jequitibá, jerimum, gia, que é uma rã, né? Jiboia, giló, giral, mogi, pajé, pagel. Você escreve com J. Teve cara de coisa indígena, escreve aí com J. Nas palavras berinjela, cafajeste, jeca, jegue. Meu Deus, se escrever jegue começando com G, não tem perdão. Jeremias, né? Jericó, Jerico, na verdade, não tem acento, né? Se fosse Jericó, aí seria do mesmo jeito, seria uma maiúscula aqui. Tá? É Jerico, Jersey, majestade, tá? Manjedoura, ojeriza, que é tipo nojinho, pegagento, rigeza, sujeira, traje, ultraje e varejista. Caceta,
quanta palavra nós escrevemos desse modo. Mas é bom você ter esse rol de exemplos aí para poder te ajudar, né? Tem que saber, tem que ter essas noções. Muito bem. Agora eu vou começar uma parte relacionada à escrita do fonema S. De novo, do fonema S. Que você vai imaginar que é o som de S, tá? Como nós escrevemos coisas com som de S. Primeiro, você tem que olhar quais expressões podem representar o fonema S, o som de S. Vamos lá dar uma olhada? Veja aí. Você pode representar o fonema S por S. Em ânsia, cansar, diversão ou farsa. Pode representar com 2 S. Acesso, assar, carrossel, discussão. Com C ou C com cedilha. Acetinado, cimento, açoite, açúcar. SC ou SC com cedilha. Acréscimo, adolescente, ascensão, tá? Aí, consciência, tá? Vamos pegar aqui, naço, desça, perfeito? Olha só, outro caso, com X também pode ser. Aproximar, auxiliar, auxílio, sintaxe. O som aqui é de S, é o fonema S, tá bem? Com XC, exceção, exceder, excelência, excepcional. Com XS também pode ser XS, tá? Por exemplo, exudar, tá? Que é basicamente suar pra caramba, tá ok? Então vamos escrever com a letra S daqui pra frente, atenção. Grafando com a letra S, o quê? A correlação de palavras ND, NS, ou seja, no meio você vai ter a forma ND, você vai trocar por NS quando derivar. Como assim, professor? Ó, pretender, você deriva para pretensão. Derivou com NS. Pretenso, ó, derivou com NS. Expandir, ND, derivou expansão com NS. Expansivo com N e S, certo? Forma correta de realizar essa derivação. Outra correlação, a correlação RG, RS. Por exemplo, aspergir, aspersão, tá? Imergir, imersão, tem o RS. Emergir, emersão, não é emersão, que é o nosso amigo Emerson, não é, é emersão. RS, RG deriva para RS. Adiante, se você tiver a correlação RT para RS, divertir, diversão, tá? Ó, RT, RS. Inverter, inversão, RT, RS. Paragrafar o sufixo ense. Por exemplo, paraense, cearense, londrinense, ó, depois do N principalmente, né? Ense, tá ok? Assim nós grafamos com S apenas, com S. Agora, com 2 S para representar, lembra que eu estou falando do som de S, tá? Eu estou falando que você usa aqui o S para representar o som de S. Agora você vai usar 2 S para representar o som de S. Em que situações? Veja. A correlação cede, ses. Como assim? Ceder, né? Ceder, cessão. Ó, vai empregar esses 2 S. Interceder, intercessão. Ó, vai empregar essa forma. Retroceder, retrocesso. Emprega esse sinal de 2 S, mas é para dar o som de S apenas. A correlação gred, gress, ó, terminou com D, 2 S aqui. Agredir, ó, gred, agressão, agressivo. Progredir, progressão, com 2 S, progresso. Ok? Próxima correlação. Prim, press. Vamos entender? Imprimir. Tem aqui, ó. Prim. Oprimir. Prim. Reprimir. Tem esse prim no meio. Quando você derivar a palavra de um verbo para um substantivo, ó, impressão, vai ter os 2 S. Opressão, repressão.
impresso, opressor, opressivo. Esse é o princípio, tá? Tem esse prim, vai derivar para press, com 2 S. A outra correlação, meter para miss. Veja, submeter, submissão. Intrometer, intromissão. Tá? Tem essa forma, meter vai virar miss. Beleza? Isso aqui era a representação do som de S pela forma 2 S. Agora nós vamos representar o som de S com C ou C com cedilha em quais casos? Palavras de origem tupi ou africana. Açaí, o som é de S, mas se escreve com C com cedilha. Araçá, Iguaçu, Jussara. Professor, meu nome é Jussara com 2 S. Está errado, tem que ser com C com cedilha. Mussurana, Paraguaçu, Caçula, Cacimba. Tá? Nós só poderemos utilizar C com cedilha antes dessas vogais. A, O e U. É por isso que escrever você, desse modo, significa a mesma coisa que dizer eu sou uma completa mula doida no mundo. Tá? Então, você com C cedilha é um atestado de burrice muito grande. Adiante. Se você utilizar alguns sufixos, tá? Por exemplo, aça, barcaça. Ação, ó, armação. Sar, em aguçar. Esser, em esmaecer. Issa, em carniça. Ansa, em criança. Ussa, em dentuça. Lembra então que isso aqui é para empregar o som de S e na forma C com cedilha. Você também pode pensar assim, ó, usando a sua lógica, usando a cabeça. Barcaça. Por que tem cedilha? Porque se eu tirar essa cedilha ia ficar barcaca. Armação. Se eu tirar a cedilha, armacão. Aguçar ficaria agucar, entendeu? E eu não poderia jamais escrever barcaça com 2 S. Isso é uma coisa ridícula. Tá? Olha só, a palavra, essa palavra aqui, ó. Mussarela. É assim que se escreve. É C com cedilha, é o mesmo caso, o som de S, tá? Mas, ó, é mussarela. Nossa, professor, eu passei a vida inteira achando que era com 2 S, então passou a vida inteira achando errado. Então é com C e cedilha, beleza? Depois, se nós tivermos palavras derivadas de verbos terminados em ter, e não confundir com a outra regra, né, que é do meter trocando por S, né? Ó, abster, abstenção. Reter, retenção. Fica de olho nesse N aqui atrás, ó. Ele ajuda bastante. Deter, detenção. Depois de ditongos, você vai escrever com C, com cedilha e com som de S, ó. Feição, louça, olha o ditongo aqui. Traição, traição, ditongo e depois o C com cedilha. Algumas palavras de origem árabe, tá? Açúcar, né? Al-sucar, al-sucena, veio dali, ó. Então, açúcar, açucena, cetim, muçulmano, tudo isso nós escrevemos com essa forma de C com cedilha. Agora, como nós vamos empregar o SC nessas formas, tá? Você vai, pensa comigo, é ainda a representação do mesmo som de S, agora com a forma SC. Como é que isso vai ficar? Veja lá. Nós vamos escrever com SC palavras emprestadas do latim. Adolescência. Então você fala adolescência, você não fala adolescência, não é assim. Ascendente. Ascendente. Isso aqui é o quê? É um dígrafo, tá? São 2 letras e um fonema. Consciente, ó, o som de S. Crescer, descer, fascinar, fecenino. Você não coloca S, né? 2 sons, S e daí o C. É só um som de S. Depois, vamos pensar aqui agora. Quando nós vamos representar com a letra S o som de Z, agora o som é Z. Antes o som era S. Agora o som é Z. Simbora? De novo? Z. E olha a abelha. Z. Vamos lá. Grafia da letra S com som de Z.
você vai escrever com S. Se você tiver terminações ex, esa, isa, que indicam nacionalidade, título ou origem. Japonês, japonesa, marquês, marquesa, camponês, camponesa. Tá? O som é dizer, por incrível que pareça. As pessoas falam marquês, é marquês que se fala. Depois de ditongos. Causa, coisa, lousa, souza. Você entendeu por que tanta gente tem Souza com Z? Tá errado, né? Porque teria que ser assim, com S. O S tem som de Z quando estiver entre duas vogais. Por exemplo, vamos imaginar ali a palavra casa ou rosa, né? Você vai ter o som de S, o som de Z com a letra S. Se você tiver formas dos verbos por e querer dos seus compostos respectivos, né? Eu pus, pusemos, ó, com S. Pusesseis, eu quis. Se você escrever com Z, vai ficar quiz, né? Nós quisemos, quisesseis, etc. Depois, terminações como oso e osa, que indicarem qualidade. Gostoso, garboso, fervorosa, talentosa. O prefixo trans, ó, transe, transação, transoceânico. Então o N vai anteceder o S com som de Z quando for o prefixo trans. Aí, diminutivos cujo gramatical termine em S. Por exemplo, rosa, rosinha. É nesse diminutivo. Teresa, Terezinha. Caraca, minha mãe se chama Terezinha e é com Z. Felizmente, já sabe, né? Tá errado. É com S. E aí, professor, vou fazer o quê? Vai fazer nada? Tá escrito desse jeito, tem que deixar desse jeito. Tá? Agora, quando você for escrever, já saiba que existe uma regra para isso, né? Olha lá, lápis, lapisinho. É agora a correlação de D para S, na derivação, ó. Eu falo aludir, eu vou derivar para alusão. O som é dizer, mas eu escrevo com S. Alusivo. Decidir. Tem o D, mas eu vou escrever com S, ó. Decisão. Decisivo. Percebeu? Defender, defesa, defensivo. Beleza? Aqui, ó, defesa, mas o som aqui é defensivo, tá? O som é outro. Isso aqui é mostrar defender e defesa. Aqui o som vai ser diferente. Depois, se nós tivermos verbos derivados de palavras cujo radical termina em S, por exemplo, análise, analisar, tem que manter o S. Presa, apresar. Êxtase, extasiar. Português, aportuguesar. Tá? Português, né, aportuguesar. Tem que tomar cuidado com essa forma derivada. E aí é com este, porque estava na raiz. Os substantivos formados com sufixos gregos. Por exemplo, ese, isa e ose. Olha lá. Catequese, diocese, com S. Poetisa, com S. E virose, é com S. Mas a palavra catequizar é uma exceção e ela se escreve com Z. Catequizar vai ser escrita com Z. Depois, alguns nomes próprios, né? Se escreve Baltazar com S, Heloísa, Isabel, Isaura, Luísa, e é com acento Luísa. É um hiato aqui, né? Com a letra I. Souza e Teresa. As palavras análise, cortesia, hesitar, reses, vaselina, avisar, defesa, obséquio, revés, vigésimo, besouro, fusível, pesquisa, tesoura, colisão, heresia, querosene e vasilha. Essas palavras você escreve com a letra S. Agora, em que situações nós vamos empregar a letra Z? Veja aí. Emprego da letra Z. Nas terminações ex ou esa.
de substantivos abstratos derivados de adjetivos. Por exemplo, belo é o adjetivo. Aí eu posso derivar o substantivo beleza, que é um substantivo abstrato, derivado do adjetivo, escreve com Z. Rico, riqueza. Rico adjetivo, aqui o substantivo. Altivo, adjetivo. Altivez, tá? É o quê? É o substantivo e tem que escrever com Z. Sensato, sensatez, tá? Escreve-se com Z nessa derivação. Aqui é o adjetivo, aqui é o substantivo. Os verbos formados com o sufixo izar em palavras cognatas. Balizar, inicializar, civilizar. Tá? Essa é a forma de escrita com a letra Z. O que mais? As palavras derivadas em zal, zeiro, zito e zinho. Cafezal, abacaxizal, cajazeiro, açaizeiro, avezita, cãozinho, pãozinho, pezinho. Os derivados de palavras cujo radical terminar em Z. Cruzeiro, cruz, né? Termina em Z. Esvaziar, vazio, certo? Palavras como azar, aprazível, baliza, buzina, bazar, cicatriz, ojeriza, prezar, tá? Prezar aqui é de pense assim, é de ter apreço, né? É prezar, não é de presa, que daí seria com S. Vazamento, vizinho, xadrez, xerez, tá? Emprego de X e de CH. Vamos adiante aqui porque dá tempo de fazermos isso em uma aula. A letra X pode representar os seguintes fonemas. CH, tá? Com o som do CH, sh, em xarope. KS, em sexo, tóxico. Z, Z em exame. 2 S em máximo e um S em sexto, beleza? Então essas são as maneiras de representar essas letras, aliás, essa letra representa esses vários fonemas, que a gente vai escrever com X. Em geral, após um ditongo, você mete X, ó, quando tiver som de CH. Caixa, peixe, ameixa, rouxinol, caixeiro. Você vai ter duas exceções aqui, ó. Recalchutar, tá? E guache. Porque da origem da palavra, né, pela origem desses termos, você tem que escrever com CH. Geralmente, depois de uma sílaba iniciada por EN, nós utilizamos o X, ó. Enxada, enxerido, enxaguar, enxurrada. Mas existem exceções. Por exemplo, encher e as suas formas derivadas por causa da palavra cheio, que é com CH, encher, e as palavras que iniciam por CH recebem o prefixo em. Por exemplo, encharcar, esse é um prefixo que veio na palavra derivada de charco. Enchumaçar, esse em entrou na palavra derivada de chumaço. Enchiqueirar, o em entrou na palavra derivada de chiqueiro, que é com CH. Enchumbar, derivada de quê? De chumbo, certo? E enxova é uma maneira de escrever também, é uma exceção a essa regrita, beleza? Em algumas palavras de origem indígena ou africana, usa o X também. Abacaxi, chavante, xará, orixá, xinxim. Após a sílaba me, início de palavra, mexerica, mexerico, mexer, mexida. A exceção é a palavra mecha, porque daí quando for mecha de cabelo, tá? Aí vai ser com CH, em vez de mexe, que é do verbo mexer, né? Nesse caso, com X. Em palavras como bexiga, bruxa, coachar, faxina, graxa, lagartixa, lixa, praxe, vexame, xícara, com X, chale, xingar e shampoo. Não é com SH, pelo amor de Deus, é com X. O que nós vamos escrever com o CH agora? Presta atenção. Nós vamos ter algumas palavras, mas por causa da origem delas, né? Então, chave, cheirar, chuva, chapéu, chalé, chalé, charlatão, salsicha, espadachim, beleza? Chope, sanduíche, sanduíche, chuchu, cochilo, fachada,
flecha, mecha de cabelo, mochila, pechincha. Beleza? E existe, tá, um caso de uma diferença semântica se você trocar o X por CH em algumas palavras, tá? Se você trocar ali vai rolar uma diferença de sentido. Acompanha aí. Veja só, para finalizar, né? Bucho, estômago. Bucho é uma espécie de arbusto. Algumas pessoas falam buxo, tá errado, é bucho mesmo. O som é o mesmo, só a letra que é diferente. Cheque, ordem de pagamento. Cheque, tá? O jogo de xadrez. Taxa com CH é o preguinho. Taxa com X é aquilo que a gente odeia, que é imposto. Beleza? Aqui vimos algumas das principais regras de ortografia, tá? Tá tirando onda já, né? Você já tá ninja em língua portuguesa, já tá manjando tudo. Que bom, que bom. Agora é você continuar estudando e começar a praticar alguns exercícios, né? Fazer as provas aí para que você consiga entender o raciocínio da banca e cada vez melhorar. Sempre continue estudando. Força, guerreiro!